Salve, salve pessoal! Para resumir esse vídeo, eu estava parado no DP e queria uma forma passiva de poder obter um dinheiro a mais, sem contar da Hunt, e que fosse me ajudar. Não precisava ser muito, mas que valesse a pena, né? Então, eu já vi vários vídeos sobre pessoas abrindo 100 Rusted Arms e tudo, e aí eu resolvi eu mesmo tentar, só que com uma porcentagem um pouco maior, para eu poder ter uma estatística um pouco mais preciso do que me daria, né? Então, eu comprei 227 Rusted Armors, né? Se vocês olharem com calma, eu também tenho 4 Slightly Rusted Armor, mas para toda estatística, toda conta, eu retirei, tá? E eu confesso que me surpreendeu um pouco o resultado, eu não esperava muito isso. Eu já vou comentar um pouquinho mais a respeito, né? Mas vamos entender um pouco mais sobre a estatística e como que foi tudo isso. Bom, mas então vamos às contas, né? Eu comprei 227 Rusted Armors pelo valor. Eu coloquei 618, que foi o valor mais caro que eu paguei. Mas eu até cheguei a pagar mais barato, mas tem taxa de marketing, enfim. 618 que fica um pouco mais fácil. E 227 Rust Removers por 90 coins também. Né? Então, se a gente vê no total das 160.716 que eu gastei na compra desses itens, e eu dei uma olhada no TibiaWiki, né? Qual que seria a probabilidade de retirar cada tipo de item que existe, né? E essas são as possibilidades, né? Eu já adianto, né? Como vocês viram, não retirei nenhuma Crown Armor, não dei essa sorte, talvez porque eu abri 227 e tenho que abrir 229, mas enfim, essas são as possibilidades. De acordo com essa possibilidade, né, se nós formos ver, eu precisava comprar a mais ou menos 640 para eu poder ficá-las por elas, não ter prejuízo, enfim, né? Se for ver, eu gastei um pouquinho mais por cada uma, então na teoria eu teria prejuízo, isso pelas contas que eu fiz por cima. Mas vamos ver como que ficaram os itens que eu tirei a ferrugem, né? As quantidades, enfim. Então se nós formos ver, essas são as quantidades, não retirei nenhuma Crown Armor, mas consegui retirar bastante Paladin Armor, que tem um valor até maior se avaliarmos, né? Então acabou sendo bom. Dos 227, 8 viraram Paladin Armor, 6 Knight Armor e os outros itens mais baratos, né? Além de 85 que quebraram. Ou seja, eu tive um número alto até de números que quebraram comparado com a estatística do TibiaWiki. De qualquer forma, no total, se nós formos comparar, eu tive um valor de 168,380 de lucro contra 160,716 de perda, sem contar a taxa do marketing, porque eu coloquei essas ofertas para comprar Armor. Então, será que vale a pena? Para ganhar 8K, a princípio não vale. Só que tem um segundo detalhe que é importante levar em consideração. Aqui eu estou colocando o valor que eu consigo vender para um NPC, o que acaba sendo um pouco baixo e não tão fiel com a realidade, né? Por quê? Então, eu loguei aqui no meu char para a gente poder ver um detalhe importantíssimo em relação à Paladin Armor, né? No meu servidor, ela está sendo vendida a 27k, né? E comprada a um pouco menos do que o valor do NPC em si. Aqui ele está como vermelho, então ele está dando como um pouco caro, mas mesmo se nós olharmos as estatísticas, ela tem uma média de venda a 20k, quase 21k. Então vamos fazer essa alteração e ver no que dá ali. Então se nós fizermos a alteração, só para vermos a princípio, né? Se eu colocar a 25k, sendo que está caro, né? O próprio marketing me mostra isso, eu já teria um lucro, se analisarmos, de 87k, quase 88. Mas são muitas armas, para vender a 25k seria um pouco mais difícil, já que está acima do valor do mercado. Então vamos supor pela média, né? Eu já teria um lucro de 47k, quase 47,5, vai. Não é um lucro alto e é algo que dá bastante trabalho porque eu vou ter que vender todos esses itens aqui, né, no NPC, e são itens pesados que não consigo carregar muito, dá um certo trabalho. Só que por outro lado também são 50k que eu ganhei na teoria sem fazer nada. Eu simplesmente coloquei a oferta no market, deixei ali, foi abrindo e deu certo. Se for ver, eu perdi talvez, tirando o fato de colocar a oferta no market, que é 2 segundos, devo ter perdido
2 minutos para poder abrir todos os itens e tudo. E mais uns. Ainda não vendi, mas vou perder mais uns 5, 10, se muito, para vender tudo. 50k por 10 minutos. Eu acho que vale a pena. Não, não é um lucro a se jogar fora. Lógico, se você tem um level alto, também vende um pouco mais rápido, o tempo diminui, mas pode ser até que não vale a pena. Agora, para um level intermediário, um level 150, 200, que consegue vender tudo relativamente rápido, ainda mais se pegar uma cidade que o NPC é próximo do DP, como é o caso de Carlin, por exemplo, consegue vender tudo relativamente rápido. Em mais ou menos 10 minutos o tempo que demoraria para vender. Talvez até um pouco menos, mas vamos supor 10 minutos. Se formos comparar com uma Hunt, supondo que isso demorasse 10 minutos, vezes 6, por hora eu teria um lucro de 286 quase coins. Se nós colocarmos o valor de NPC aqui, né, por 15k, eu teria um lucro de mais ou menos 46k por hora. Nesse caso eu confesso que é bem baixo, mas novamente tá lá trabalhando para você, você não tem muita dificuldade, você pode ir vendendo esses daqui no NPC e esse daqui vai juntando depois para vender para Digin, tudo que é um pouco mais longe quando você for, então não perde muito tempo a mais se for ver, você já vai de qualquer forma pro Digin para poder vender. Agora, se for um lucro maior que é no market, você nem perde tempo indo no Digin e já tem um lucro interessante. Então, vale a pena? Você tem que avaliar um pouquinho o quanto de dinheiro você faz por hora, se faz sentido você ir farmando dessa forma ali sem fazer nada, só deixando o item sendo comprado e depois já vai tirar a ferrugem de vários e ver no que dá. Mas eu acho que pode ser uma possibilidade para se analisar, ainda mais dependendo do valor dos itens em cada servidor. Alguns um pouco mais caros, alguns um pouco mais baratos, então isso pode ser interessante também. Se gostou, dá um like, segue aí e até a próxima, pessoal.